em seguida lá no céu em Cabo Frio. E assim as coisas O... acontecendo de maneira o quê? Natural, né? certo. Foram se estruturando de forma natural e o altivo sempre acompanhando todas as coisas que aconteciam. Nós, por exemplo, foi interessante que quando você estava falando do Joseph Kleber, eu anotei aqui o Medicina da Alma e o Além da Matéria, né? Porque foi um alvo nosso, quando também foi o Altivo que nos indicou na época, nós montamos, a partir do ano de 85 para 86, ele primeiro me orientou que visitasse casa de enfermos. E quando eu visitava a casa dos enfermos, eu tinha umas 11 pessoas que eu visitava na cidade de Cachoeira Paulista. Foi o primeiro serviço que o Altivo me deu. Você vai começar a visitar a casa de enfermo agora. E, enfim, e dessa visita da casa de enfermos, houve um desenvolvimento de uma entidade espiritual alemã também, que eu chamo de alemão até hoje. E depois se tornou, quando eu fui presidente do Centro Espírita Leon Denis, nós temos gravado isso, ele se torna dirigente do Centro Espírita Fraternidade, ele se torna dirigente, tanto que hoje ele pouco tem relação comigo, o espírito. Logicamente ficou na casa, né? Está na casa. E como eu falo apenas da casa, né? Mas, enfim, o Altivo também nos orientou para um trabalho de passe a enfermos. A gente não chamava de passe de curas, mas enfermo. E nós éramos em 11 pessoas. E uma dos nossos estudos completos foram essas duas obras. Nós estudamos o Além da Matéria todinho e o Medicina da Alma todinho também. Inclusive tinha uma versão mais assim, opulenta, né? Que era uma edição mais assim, vamos dizer, luxuosa, né? Tinha uma capa dura, aquela coisa toda. Então, até CD. Nós estudamos esses dois livros todinho. Nós éramos um grupo de 11 pessoas e estudamos também. Você vê como é que existe. É o que eu digo para você. As coisas aconteciam e você foi descrevendo e eu fui relatando a minha vida, o caminho que você fez. Quer dizer, quase que uma cópia daquilo que aconteceu na existência. Eu não tive a presença do espírito Joseph Kleber, mas nós aprendemos as duas obras que ele escreveu pelo Robson Pinheiro, passou pela nossa mão e foi de capa a capa, foi estudado de capa a capa. Não. Mas veja bem... E você vê que é interessante também falar que o Joseph Kleber, como o Deoclésio falou, ele disse assim, é um espírito cover, mano. Até brincou com a gente, espírito cover? Aí ele falou, não, estou brincando, cover é aquele espírito que vem trazer, né, a expressão de um artista, né? Então, não tem o cover que ele vem trazer, ele não é o espírito, mas vem trazer a expressão do artista. Então, o espírito Joseph Kleber estava trazendo a expressão do Dr. Hermann, do pensamento, acomodando o meu psiquismo, né, para ir se aproximando do psiquismo do Dr. Hermann e as coisas se fazendo pela necessidade do trabalho aqui no CELD em Cabo Frio, né, com os objetivos que o Centro Espírita Leon Denis sempre apresentou lá em Ribeiro. Você vê, nós estamos falando de uma diferença de 20 anos dos fatos, né? Nós estamos falando, eu, da época de 86 e você falando da época de 2005. Olha que coisa interessante, né? As mesmas coisas acontecendo em momentos diferentes no espaço, né? No espaço nosso, material, né? Não no espaço espiritual. Quer dizer, as coisas que você disse para mim, foi dizendo aí, parece assim uma coisa, é um filme naquilo que passou, né? Foi um filme que passou na minha vida. No filme que você vivenciou, né? Vivenciei. E veja bem, e é gostoso ouvir de você isso, e eu fico muito feliz disso, porque a gente começa a verificar, puxa vida, mas quantas vezes eu pensei que era engano da minha parte, né? Quantas vezes eu pensei que eu estava enganado nas minhas intuições, nas minhas... Porque chegou um dia, Juan, uma coisa interessante contar para você, embora a entrevista seja sua, não quero tomar o protagonista hoje é você,
Mas eu levanto um dia, muito feliz, um domingo, intuído pelo Dr. Bezerra de Menezes a fundar uma farmácia, a dar remédio de graça. E levei para o meu grupo isso, para os 11. Aí que eu falei, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer essa farmácia? Aí a ideia veio na minha cabeça, vamos fazer coleta de remédio usado. Primeiro passo nosso, coleta de remédio usado que nem usa mais, que ninguém usa. A gente parte para lá, pega os remédios, vamos ver quais não estão vencidos, e aquilo que não tiver vencido nós vamos... Mas aí nós não fomos elegidos, não fomos eleitos, né, vamos dizer, melhor dizendo, não fomos eleitos pela casa a qual eu frequentava, a União Espírita Cachoeirense, nos cerceou de mexer com medicamentos. Embora nós tínhamos, eu tinha na época a Unimed, e tinha combinado com o médico, olha, você tira 2 consultas da Unimed para mim, no meu cartão, todo sábado, você estar comigo lá, pelo menos 1 hora, para que as pessoas que estão lá, você avia o remédio, e quem está com receita, você dá o remédio se tiver. Mas isso não se concretizou, tá? Não concretizou. Só para você ter conhecimento. Mas uma outra pergunta, o Juan. E você hoje, né? Hoje, nos trabalhos da atualidade, visto que você conviveu muito com o altivo, e a gente sabe que hoje você tem o altivo como um dos seus guias espirituais. Um dos espíritos amigo, né? Um amigo. Sintonizados com você. Amigo espiritual. E a gente sabe que o altivo não só foi, e continuará sendo por muito tempo um espírito muito generoso, né? E quando que você... e antes... Acho que caiu a conexão. É importante sempre lembrar disso, né? Que o altivo dava oportunidade para todo mundo, né? Essa oportunidade é que nós temos que guardar em nós, né? Diante das propostas que a doutrina espírita promove. Voltou. Eu vou refazer a pergunta no sentido seguinte. 2005, então, você estava com relacionamento com o altivo, ele já estava doente, certo? Isso. Já estava enfermo. E o altivo vem, então, a desencarnar em 2006, em fevereiro de 2006, ou seja, mais precisamente na data de ontem, né? 16 de fevereiro de 2006. Por isso que nós fizemos a nossa live hoje, né? Tentando homenagear, e quem somos nós para não homenagear ele, né? Mas a gente tenta homenagear ele. Quando você recebe, você conheceu o médium Gildo em vida? Sim. Quando você recebe a mensagem do altivo, do Gildo, falando do altivo, da sua receptividade no mundo espiritual? Eu não conhecia o Gildo pessoalmente, não. Não sabia quem era o Gildo, nem sabia quem era esse nome, né? Esse espírito. E não tinha nenhuma ligação com ele, não. O Gildo, eu acho que já tinha desencarnado quando eu cheguei no céu, ele estava encarnado, mas não tive contato com ele, não. O que aconteceu foi bastante interessante, antes de a gente chegar nesse assunto, foi falar que o altivo sempre quis promover vários trabalhos e estudos na casa. E ele mandava os colaboradores lá do céu de Bento Ribeiro, que a gente é tão feliz, né, de ter convivido todos com ele, de mantermos a convivência, que foi a Mária para ajudar nos encontros, o Mário Cury, que foi a Helena de Fátima, o Paulo Cordeiro, Joaquim, Maria Emília. Esse pessoal sempre ia lá, né? O Marcelo Alves, nosso amigo, como Carlos Cunha, tantos outros que estavam ali sempre próximos, e tantas outras pessoas que faziam parte desse grupo de dar apoio. E os encontros vinham acontecendo aqui no céu em Cabo Frio, desenvolvendo, né, a proposta da divulgação.
da doutrina espírita, e a gente foi vendo esse trabalho assim expandir. O altivo encarnado dando todas as orientações para que isso ocorresse, e as coisas iam se estruturando aqui no céu de Cabo Frio. E aqui o doutor Erma também fazia reunião com os médios e ia orientando os médios na proposta do que era o céu de aqui em Cabo Frio. E o altivo sempre vinha, né, quando podia, a Cabo Frio dar a parcela dele de condução dos trabalhos. Então, em 2004, 2005, mais ou menos, ele esteve conosco aqui porque nós tivemos a oportunidade de desenvolver os trabalhos na obra social, que iria desenvolver o trabalho de socorro, né, com a medicina espiritual e os atendimentos com o Dr. Erma lá na obra social. E a gente queria entender como isso ia acontecer. E aí ele veio aqui, conheceu o prédio, né, e disse assim, olha, Juan, o Dr. Erma está dizendo que aqui vocês vão desenvolver o trabalho da medicina espiritual, mas aqui vocês não têm miseráveis. Aqui os miseráveis são da alma. Você não vai ter aqui atendimentos como você vê lá no Rio de Janeiro, daquela miséria toda que acontece naquela grande população. Agora, a miséria da alma, você vai ver muito aqui, porque aqui é uma região muito antiga, e os espíritos encarnados aqui são exigentes, né? E você vai ver a miséria da alma, da dor, da exigência, do orgulho, do combate, e exatamente isso que foi acontecendo. Então, o trabalho lá na obra social começou a ser desenvolvido, né, desde 2004 para 2005, e ele não teve mais oportunidade de ir lá conhecer mais o trabalho da obra social. E o doutor Erma foi dando os direcionamentos com as reuniões, com as pessoas, com os médicos, das propostas dos trabalhos da obra social nesse novo prédio que foi adquirido, né? E dentro dessa identificação toda aí, a gente olha que havia uma proposta do mundo espiritual para isso ocorrer. E o próprio altivo já sabia, né, das percepções dele com relação à questão da saúde. A gente acompanhou ele lá e ele dizia, Juan, é o tempo de cada um, você vai entendendo, você vai conhecendo as coisas e vai compreendendo o que, nesse tempo de cada um, é necessário viver. E aí eu estava identificando isso. Então, na sexta-feira anterior do desencarne dele, a gente sempre mandava para o céu de Bento Ribeiro, porque nós não tínhamos a tarefa da separação dos nomes para a desobsessão, a gente mandava os nomes aqui das necessidades de socorro espiritual. E lá, no céu de Bento Ribeiro, a equipe lá pegava aqueles nomes, separava o que era para radiação, separava o que era para desobsessão e retornava os nomes para serem atendidos na irradiação aqui em Cabo Frio e os nomes para serem atendidos na desobsessão, os endereços. E aí esses nomes não chegaram. Aí eu liguei para o tio, poxa, tio, esses nomes não chegaram e nós estamos aqui sem condições de fazer a tarefa, o que a gente faz, qual a sua orientação na sexta-feira? E aí, quando eu falei com ele, eu ainda disse assim, altivo, me permite falar uma coisa? Eu tive uma experiência com você, fora do corpo. Me relata aqui o que pode ser isso. Nessa experiência, você estava conduzindo uma locomoção, você estava conduzindo um grupo e era como se estivesse em pé segurando um manche. E era uma coisa de vidro assim na sua frente. Você conduzia muita gente. E nós estávamos subindo o lugar, e quando chegou próximo daquela subida, lá no final, você puxou o manche e disse assim para um grupo de pessoas, onde estava Joaquim, onde estava Paulo Nagai e outras pessoas assim próximas. Aí você disse assim, não posso continuar daqui tem que ser com vocês. E aí você foi deitando assim ao lado e foi entrando num estado assim, como aquele estado fetal assim, e ali você pediu para que levasse você até a ponte. Ali naquele lugar que parou, depois tinha uma ponte. Aí nós saímos da locomoção, né, e levamos você até aquela ponte, e quando chegamos naquela ponte, era como se fosse água. E quando colocamos você lá naquele lugar que você pediu, o seu corpo foi novamente se esticando, e toda aquela água foi ficando vermelha. Aí nós tivemos que voltar. Aí ele disse assim, Juan, chama aí sua família. Aí foi conversando com cada um da família, com os filhos, com a esposa, conosco, e se despediu e disse assim, esse é o meu momento. Né? Um abraço para vocês, um bom trabalho para vocês,
força, de confiança aí nas tarefas com Jesus. E desligou, né? A gente falou que ia mandar os endereços e nos despedimos ali. Foi a última vez que eu conversei com ele, né? E naquela semana ele interna, né? Naquela semana interna e desencarna na outra sexta-feira. Perfeito. E aí essa ligação toda, né? De identificação fora do corpo, de como a gente viu aquilo, né? Que estava sendo mostrado o processo de desencarne dele. Aí é que eu acho que esse espírito Gildo se aproximou de nós, né? Então, quando chegou na sexta-feira mesmo, na quinta para sexta, acho que foi na quinta para sexta, na quinta para sexta, na sexta-feira, aliás, de quinta para sexta, esse espírito Gildo veio, se aproximou de nós. Não, aliás, desculpa, foi de sexta para o sábado. Da sexta para o sábado, esse espírito Gildo se aproximou de nós, na nossa casa, no momento fora do corpo, e quis relatar o que estava acontecendo. Aí eu volto para o corpo com aquele relato daquela experiência e o Gildo vem e me ajuda a escrever tudo aquilo que foi vivenciado fora do corpo. Então, aquilo que o Gildo relatou lá foi a experiência que muitos trabalhadores, muitas pessoas que acompanharam o Altivo, que conviveram esse amor, essa dedicação, esse carinho, esse apreço, né? E participaram do momento do retorno dele ao mundo espiritual no duplo do céu. E aí o Gildo me buscou, né? Para ter essa percepção, né? Que eu sempre tive assim desdobramento com lucidez, né? Saio do corpo, percebo as coisas, retorno para o corpo e consigo registrar o que vivi fora do corpo. E eu acho que é por conta disso que ele me buscou para relatar o que eu havia vivido com mais clareza fora do corpo e o que poderia ser transpassado ali para que todos sentissem o retorno do Altivo ao mundo espiritual. E aí foi só lágrimas e uma fusão de sentimento, né? De amor. E veja bem, Juan,